Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Natan Pessoa. E hoje, o quarto capítulo dessa franquia foi um sucesso de bilheteria, além de também ter sido um grande sucesso na época. E ó, se o negócio tava famoso na época, os produtores não estavam nem pensando em desistir de produzir novos filmes dessa franquia. Então veremos o que rolou no quinto capítulo desta saga. Então sim, bora! Na época, várias pessoas bem conhecidas sugeriram algumas ideias de roteiro para este quinto capítulo. O que acontece é que os produtores não gostaram muito dessas ideias sugeridas, não. Porque assim, galera, os executivos estavam pensando em trazer um tema para esse quinto filme sobre maternidade. Ou o negócio estava tão difícil que teve roteiro que foi descartado aqui para esse quinto capítulo por faltar poucas ideias, né? Por faltar poucas coisas. Mas foi aí que o roteirista Leslie Bowen, que havia escrito o roteiro para o filme 3, que foi descartado na época, teve uma ideia. E óbvio, ele teve uma ideia muito boa, os produtores gostaram e aceitaram o roteiro do mesmo. Já a direção acabou ficando nas mãos de Steven Robbins. Quer dizer, na verdade eles queriam trazer Renny Harlin para dirigir este quinto filme. Mas aí, como ele estava ocupado na época com outro projeto, acabou ficando o Steven Robbins mesmo. E a ideia desse novo roteiro de Steven Robbins só foi aceita porque ele fazia muitos desenhos ilustrados para mostrar como cada cena do filme iria ser produzida por os executivos e por grandes ideias que o mesmo tinha em sua cachola em questão de tema de maternidade ao abordar neste quinto filme da franquia A Hora do Pesadelo. Então, por esse motivo, o Caba conseguiu uma vaga para dirigir este quinto capítulo da franquia. Mas aí teve tantas decisões, foi um projeto tão indeciso para os produtores barra executivos que Steven Robbins teve que gastar ali 6 milhões para o orçamento deste quinto capítulo. Enrolaram tanto, né, que o bolso secou. E aí, com 4 semanas para gravar o filme e mais 4 semanas para editar a obra, e o filme ainda demorou mais um pouco graças à peleja da classificação indicativa dos Estados Unidos, o MPAA, que permite que menores de 18 anos possa ir assistir nos cinemas um filme acompanhado dos papais. Foi aí que A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Freddy, chegou nos cinemas internacionais dos Estados Unidos em 11 de agosto de 1989. E aqui no Brasil só chegou em 1 de junho de 1990. Ah, e a trama desenrolava o seguinte: Alice, a sobrevivente do filme anterior, vive sua vida de boas com seu namorado Dan. À noite, ela vai tomar um banho para limpar o grude, quando o chuveiro dá birola e o box dela começa a inundar, com a mesma dentro. Mas aí ela consegue sair caindo dentro de um asilo, onde ela a Amanda Grug, tá no meio de um monte de machos loucos que começa a ser perseguida por eles e acorda com Dan chamando. No dia seguinte, o casal se forma na escola, onde conhecemos também a cambada, né, o kit de jovens para ir de arrasta da vez. A modelo Greta, o nerd Mart e a assistente de enfermagem Yvonne. No mesmo dia, Alice caminha por uma praça, onde vê aquelas crianças cantando aquela música bizarra do Freddy. Até que do nada, fica de noite, e Alice começa a correr atrás de uma garotinha, que a gente já sacou que é um sonho, né? Então bola pra frente. Alice encontra a freira Amanda Grug e segue ela até o asilo, onde Alice é jogada numa maca e levada para uma sala de cirurgia. Até que agora Alice vê a freira parindo um filho de catingueira misturado com boba serena, que foge da sala e se manda para uma igreja onde o Freddy foi derrotado. Quando de repente ele começa a crescer bizarramente, quando descobrimos que ele voltou. Pois é, o Freddy Krueger que renasceu do espírito de sua mãe no corpo da Alice. É, né? Mas tudo bem, né? Mas aí a mãe do Freddy aparece querendo colocar ele de castigo e ele foge no passo manso. Antes do sonho terminar, Amanda dá um spoiler de como derrotar o Freddy novamente. Alice chega no trabalho 4 horas atrasada, pois, de alguma forma, ela estava sonhando acordada. Calma, eu só explico o porquê dela estar sonhando acordada, né? Nova invenção aqui no filme. Daí ela liga para o boy dela avisando que o Freddy voltou. Então ele se manda para encontrar sua namorada, mas acaba sonhando e Fred arremessa dentro do carro, que pega uma moto e vira um motoqueiro louco que na vida real bate no caminhão e vai de arrasta para cima. Alice vê o acidente
e acaba passando mal, indo parar no hospital, onde descobre que tá grávida, olha só. Lá também ela conhece um garotinho estranho chamado Jacob. No dia seguinte, Alice recebe alta e sofre pela morte do Buffy. Deus é bom o tempo todo. Finalmente os produtores começaram a perceber que personagens também sofrem por perdas de entes queridos em filmes de horror, né? Finalmente. Porque no outro, morreu uma pessoa num dia, no outro ninguém mais tava nem falando, nem ligando, nem se importando. Alice conta para os seus besties tudo que sabem sobre Freddy e o passado dele. Mas eles dão um de doido e não acreditam não. Até que terão que conhecer o mesmo pessoalmente. E a primeira é a modelo Greta, que durante um jantar acaba sonhando com o garçom Freddy que empanturra a pobre, socando comida na boca dela até a morte. Então Alice vê tudo em uma visão e quase depois em seguida ia sendo a vez do March, que só escapou porque Alice entrou no sonho dele e salvou ele. March acorda, mas Alice fica no sonho, onde encontra o garotinho estranho. Então, galera, é aí que descobrimos que esse garotinho, ele é o filho ainda não nascido da Alice. E que o Freddy está usando o feto, no caso o filho que está dentro do bucho da Alice, para chegar nos amigos da mesma. E por esse motivo que ela está sonhando acordada. No caso, é o feto que está sonhando e puxando a garotinha loirinha para o sonho. Depois do ocorrido, March e a loura pesquisam sobre Amanda Grug, onde eles descobrem que Amanda se matou depois do julgamento do Freddy. Porém, o seu corpo nunca foi encontrado. Então eles precisam encontrar o corpo dela para enterrar ela e para poder ela descansar em paz. Alice acaba dormindo sob a vigilância de March para tentar encontrar Amanda no sonho. Porém, Yvonne já estava sonhando, onde acaba dormindo em um jacuzzi que dá um salto parecendo uma gia, cai em uma poça d'água e afunda, encontrando Freddy que quase a mata. Ela que é salva por Alice também. Mas quem não escapa é March, que dormiu, virou desenho e foi sugado para um gibi, onde é perseguido por Freddy. Então ele vira um pistoleiro que dá tiro no Freddy, mas Freddy acaba fazendo um picadinho de Marte que sangra tinta guache. Então, Alice vê seu best morto, corre e encontra Yvonne, que acredita na história do Freddy de verdade, pelo menos agora. Daí, Yvonne vai até o asilo atrás dos restos mortais de Amanda, enquanto Alice vai no sonho mesmo, dá um cacete no miserento. Daí a gente vê atropelamento de carrinho de bebê com espinho, estabacada da escada, tsunami de maníacos. Freddy então se parte no meio, suas partes do corpo viram aranhas que atacam Alice, que cisca. Ela tenta ir atrás do garotinho Jacob e os dois andam em um labirinto bizarro. Freddy se transforma no pai do feto, que o feto não é besta e não cai nessa história. Então o feto fala para sua mãe que Freddy vai nascer do bucho dela, até que ela começa a parar Freddy que não a mata. Yvonne no mundo real encontra uma sala e acaba também encontrando o corpo da Amanda, o que acaba pegando e tocando no ombro dela, que vai até o sonho da Alice, onde fala com Jacob, que foi possuído por Freddy. Freddy dá um beijo nojento em Alice e Amanda aproveita e dá um sinal para Jacob, que joga uma língua cebosa no Freddy, fazendo a alma de Dan, Greta e Mark sair do corpo do maldito, onde sai também o bebê Jacob e o bebê Freddy, e cada um volta para o bucho de suas mamães. Freddy ainda tenta escapar do bucho de sua mãe, mas acaba por isso mesmo. Me parece que os roteiristas aqui desse filme tomaram todinho estragado para dirigir uma loucura dessa. Misericórdia, invenção pura, né? Só em filme mesmo. Tá bom, enquanto eles estavam com a loucura deles, vamos aproveitar e ir embora para as curiosidades. Várias cenas foram removidas do corte final. A sequência de formatura, que mostrava o pai de Alice dando a ela a câmera, foi significativamente reduzida. Como resultado, há vários pequenos erros de continuidade, como Alice segurando as passagens aéreas momentos antes de Dan dá-las a ela como um presente surpresa. Às vezes é questão de tamanho, de tempo de execução de cada obra que são projetadas a cada ano. Muitas pessoas e muitos produtores, né, realizadores, eles sempre, quando eles acham que algo não está muito bem encaixado e quando eles acham que algo não está na certeza absoluta que está na cachola dos mesmos produtores, executivos, roteiristas, diretores, tanto faz, eles que comandam, então é só obedecer, e por esse motivo eles que mandam em tudo, e por esse motivo também as cenas de muitos filmes são cortadas e existem muitos filmes por aí que são bem deletadas as cenas, outras cenas não são tão bem deletadas assim, e também por esse motivo muitas cenas são violentas, também acabam sofrendo por cortes. Mas eu acho que aqui não também tinha feito muito questão não, até porque esse filme não é grande coisa em questão de tamanho dele não.
Após o seu lançamento, o filme foi submetido a alguns cortes nas sequências das mortes de Dan, Mark e Greta, para evitar ser classificado como XX pela MPAA, devido à sua natureza extremamente violenta e gráfica. Uma versão sem classificação do filme, que continha versões mais longas e gráficas das cenas da morte de Dan, Greta e Mark, foi originalmente lançado nos formatos em VHS e Laserdisc. Como eu acabei de explicar na explicação da primeira curiosidade, que eles têm que cortar algumas cenas do filme quando é algo muito violento e que vai fazer as pessoas que estão nos cinemas ou assistindo em qualquer lugar que for passar mal de tão violenta que as cenas eles têm esses grandes cortes. E aqui durante toda a franquia de Hora do Pesadelo, por ter muitas cenas que para muitos não são tão pesadas como a gente vê em Sexta-feira 13, que também não é grande coisa, e hoje em dia em muitos filmes de slashers ou muitos filmes que envolvem um psicopata, a gente pode ver muito. Aqui em A Hora do Pesadelo tem bastante cenas gráficas em todos os filmes basicamente, que são bem violentas e que muitos filmes aqui de A Hora do Pesadelo também foram cortadas. E isso a gente viu nos filmes e nos vídeos anteriores, que eu já revisei sobre os 4 capítulos dos primeiros de A Franquia de A Hora do Pesadelo. Então, por esse motivo, eles cortam muitas cenas dos filmes, o que também acaba irritando muito os produtores que estão produzindo o filme, porque eles passam tempo produzindo aquilo para no final de tudo, né, se não tivesse ali a orientação dos produtores, ter que dar uma cortada tremenda nos filmes para que ele acabe não passando mais do que devia da classificação indicativa, o MPAA. Na cena de Dan, cabos podem ser vistos deslizando sobre a pele do braço dele. Um grande pedaço da bicicleta perfura sua perna e a pele da cabeça de Dan é muito mais graficamente arrancada quando ele grita de dor. Na cena de Greta, Freddy corta uma boneca que começa a sangrar e Greta é mostrada com uma ferida aberta no estômago, da qual Freddy começa a alimentá-lo. Na Austrália, as cenas foram cortadas nos cinemas, mas restauradas para o lançamento de VHS. Cenas que, por visto, foram muito bem feitas aqui nesse filme. Um elogio muito grande que eu posso falar é que esse filme trabalhou muito bem, como nos outros também, né? Tirando o maldito filme segundo, né? Mas que também, como eu acabei de explicar, eles têm que cortar as cenas graças a tudo aquilo que eu já falei. A edição final foi desafiadora devido às exigências feitas pela MPAA para reduzir a violência. O sangue coagulado na tela. As sequências mais alteradas foram as de Dan e Greta, que foram editadas várias vezes antes de lançamento nos cinemas com classificação R nos Estados Unidos. Você pode duvidar aí de mim, mas eu acho que uma das melhores cenas foi com certeza a Greta. Foi uma cena muito bem feita e que só no filme, tirando, né, os cortes, continua sendo uma cena pesada para pessoas que têm o estômago fraco, né? Para quem tem a visibilidade da cabeça muito fraca. E que se tivesse deixado o filme, talvez poderia ter causado muito pânico nas salas de cinemas na época, né? Porque, como já havia falado, uma das curiosidades principais de todo esse projeto, desse 5º capítulo, foi as cenas violentas do filme, que causou muito. A pré-produção foi desafiadora, principalmente devido às mudanças frequentes no roteiro. O diretor, Steven Robbins, lembrou que a maior parte do filme final veio do roteiro de Leslie Bowen, embora John Scripp e Greg Specton também tenham adicionado material, fazendo com que Richard Grid of American Service, ao decidir os créditos finais, o rascunho original de Bowen tinha Alice e seus amigos ensaiando uma apresentação escolar de Medea, e ele disse que era muito estranho, entre aspas. O diretor Robbins estava ansioso para que o filme tivesse mais imagens gráficas do que seus antecessores, levando a filmagens inseridas de torres, castelos e um asilo semelhante a uma masmorra. A ambientação do filme continua muito boa, foram projetos ali muito semelhantes em questão de elenco, em questão de cenários. Foi uma ambientação muito da hora, consegui produzir uma coisa muito graficamente, né, elevada e muito supimpa para os públicos e fãs do gênero e da franquia. Então, galera, A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Freddy, acaba caindo novamente no pecado do filme anterior, já que este 5º capítulo consegue ser repetitivo, pelo menos na minha opinião, né? Mas que tem também uma boa ideia, né, de trazer o Freddy de volta. Porém, que acaba sendo um filme repleto, lapado, fechado, topado, metido e espagaçado de invenções muito toscas, muita coisa adicionada no filme, muita bagaceira, só invenção que só agota, parece um furacão de babaquices nesse filme, coisa horrorosa. Além de ter tido também um final bem complicado, porque foi uma loucura só essa conclusão desse filme, misericórdia. Tá, tudo bem, uma coisa que eu não posso falar é que o filme ele não é criativo, ele é criativo.
Se brincar, criativa até demais. Mas que a criatividade voa demais, o que acaba sendo e tendo, né, cenas muito genéricas e aleatórias que não servem basicamente em nada, que nem o segundo filme, a cena do ataque na piscina. Um detalhe aqui do filme que eu amei ver aqui e que foi uma qualidade tremenda, foi ver que os personagens aqui sentem pela morte dos personagens que são amigos deles, os entes queridos, que há no filme. Pelo menos os roteiristas, trabalhadores que produziram esse quinto capítulo, perceberam que pessoas têm um coração mole, que pessoas têm sentimentos e elas vão sofrer por os personagens. E aqui, graças a Deus, esse pecado não foi envolvido. A nossa Final Girl, ou a nossa protagonista desse quinto capítulo, tá meio bom, tá meio bosta. Em falar de personagens nesse novo capítulo, tem uma galerinha aqui bem cuscuz com ovo. Tá pro gasto, né? São até que, galera, são bem genéricos eles. Nenhum é mais destacado que o outro também não. Já o nosso vilão, tão temido, Freddy, tá mais seco que terra do deserto. O ator aqui nesse tá tão borocochosinho, tão chatinho, tão sem gracinha, já não causa tanto medo assim, né? Até porque acho que é o quinto capítulo, já cansou ver a cara do Freddy aterrorizando jovens que tem pesadelos e sonham com ele. No final de tudo, achei um filme tão sem cor, tão sem graça e principalmente tão sem noção. Então o filme não foi tão bom assim. E óbvio, se o filme não foi tão bom nas críticas, a bilheteria também foi um caos. E como eu falei, né, depois de 5 filmes, oxe, eu já tava pedindo arrego. O que acabou fazendo apenas 22,1 milhões de dólares, pelo menos nos Estados Unidos, sendo a menor bilheteria da franquia, pelo menos até então, né? Parecia o final do poço para essa saga. Foi aí que os produtores decidiram criar um último capítulo para fechar de vez essa franquia, que só veremos na próxima semana. E aqui, para uma despedida, parece que não deu tanto certo assim não. Tá bom, então é isso e até a próxima semana.